Rita. Oi, Rita. Oi, boa noite. Boa noite, está no carro? Vai bater, não, presta atenção. Eu tô... Tô chegando em Ourinhos. Você está vindo de Pau Sul? Piraju, fui atender lá hoje. Piraju. Piraju. Vamos começar? Quando você falar já. Ei, Rita. Oi, Carica. Oi, Querida. Lu. Oi, Jonas. Oi. Oi, Daniela. Oi, Cláudia. Oi, Toshimori. Boa noite. Cadê o Tocho? Está aqui no cantinho. Oi. Ei, Tocho! Ei, Alex, tudo bem? Boa noite. Oi, Thalita, já falamos. Beth, cadê o neninho, Beth? Mostra o baby. Mostra o baby. Brinca, você não vai... Tem baby. Jonas, você já viu o baby dela? Laís, Diogo, Ivana, Silvia, Renatinha. Delícia. Amarilis, boa noite. Valéria. Suzana, Walter, oi. Suzana e Val estão lá na casa da Márcia. Eu estou sabendo, esse pano... Olha o neném da Beth lá. Cadê o neném da Beth? Cadê? Olha lá, cara. Olha lá, cara. Que bonito. Boa noite. Já está andando? Como assim, Beth? Como é cabeludinho. Oh, delícia. Ai, ai. Já está acontecendo a reposição, né? Uns estão indo embora e uns estão chegando. Ai, Tarso, só você. A reposição, Rita. Meu Pedro. Boa noite, Vitor Elu. Abre o microfone. Vamos escutar a sua vozinha. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hello. Nossa, que vinho bom. Boa noite. Ei, Vitor. Ei, Lu. Beijo. Oi, Boa Helena. noite. Beijo. Ai, ai. Lu, Vitor, que saudade de vocês. Quem falou? A gente não viu. A Léo. A Léo. Ô, Léo. Léo. Vocês sumiram de Avaré, ela está chorando lá. Ele abandonou a gente, danado. Já fala já que nós já vamos tomar uma providência. É isso aí. Tem chefe nesse negócio aí. Não, pode parar. Pessoas, saudações Manauara para todos. Saudações, Manauaras. O que é isso? Desliga essa luz. Você esquenta a gente. Os direitos do novo livro serão registrados. Toshi, eu ia comentar com você que hoje nós temos Ele está fazendo som aí. Hoje nós temos um presente, mas Jonas tem um presente, mas é para daqui a pouco. Oba! Eu queria perguntar inicialmente, deixar a palavra aberta, porque o tema de hoje é como que o Moacir deixa o trabalho dele sempre muito ligado com a atitude terapêutica, né? O jeito de ser terapeuta. Né? E tem aquela livre tradução bem antiga, quando a gente traduzia lá, na década de 80, que a palavra terapeuta, numa dos livros que a gente traduziu do inglês, a gente optou por colocar aquele que olha para Deus, em vez de usar o termo terapeuta. Aquele que olha para Deus. E isso tinha
outra conotação. Era como se a gente pegasse o termo terapêutico, que vem, porque a palavra mesmo, que tem o terapeuta lá, tem a palavra tel aí no meio, aí, sabe? Então, o que olha para Deus era a tradução. Então, parece que isso, em diversos momentos da história do Mu, aconteceu. Ele era o cara que estava olhando nessa direção. Então, eu pediria que hoje a gente escutasse um pouco o Toshi, a Thalita, o Carica, a Lu, que são os que estavam mais próximos desse trabalho terapêutico deles, sem contar a Alexia, que está aqui. Então, Pedro Marlon, que deve estar por aí também. deve estar chegando. Quem Olha ele ali, ó. Quem quer começar? Fala, Carica. Oi, estão me ouvindo bem? Sim. Vamos lá. Como o Tarso falou, uma das coisas que eu aprendi muito com o Mo foi a direção do olhar. Muito mais do que conhecimentos que são úteis para acompanhar uma pessoa. Eu, às vezes, ficava bravo com ele, porque eu falava assim, Mo, eu queria estudar tal coisa. Ele falava assim, besteira, Carica, deixa isso, só olha para a pessoa. Aí eu falava, tá bom, você foi para a Inglaterra, estudou antroposofia, estudou isso, estudou aquilo, estudou aquilo outro, né? Mas, com o tempo, aquilo foi ficando mais claro para mim, né? Que, de fato, muitas vezes ele usava uma passagem do Hellinger, né? Eu não olho para o problema, eu olho para a solução. Também nesse sentido, ele não se distraía com a aparência do que a gente era. E ele estava sempre olhando para o que a gente é de verdade. Então, assim, nada se desviava disso, né? Tanto nas perguntas, quem é você? Porque ele falava assim, o problema é você, e a solução é quem você é de verdade. Né? Só que aí não tem você, tem o é. Parece jogo de palavras, mas isso faz toda a diferença. E eu imagino não, eu vejo que às vezes ele tinha uma paciência, tinha trabalhos assim que demoravam horas, né? Ele não apressava nada. Ele não tinha uma intenção de atingir um resultado. E às vezes eu ficava assim aflito, eu via uma coisa, eu falava, mas por que ele não faz tal intervenção assim? Então, ele tinha uma coisa do ritmo. E tem uma outra qualidade, assim, eu estou falando assim um pouco em termos pessoais, né? Porque eu acho que é o que mais vale, mais do que as ideias, né? Por exemplo, não foram raras as vezes que eu entrei com ele em trabalhos madrugada a fio, né? E ele, com o coraçãozinho sentido, né, dava aquela pescada assim, mas continuava junto. E muitas vezes eu via, enquanto ele dormia, uma coisa essencial para mim, sabe? Então, eu também pude passar por essa experiência assim. E isso que ele falava, eu pude testemunhar comigo de muito perto e com várias pessoas também nas imersões, nos atendimentos, isso de olhar para o outro, né? Ele falava assim, ser terapeuta é olhar para o outro, não é a nossa vez. Quando a gente está diante de alguém, não é a nossa vez. Isso não é que a gente não reconheça nossos limites, mas é justamente a direção do olhar. E eu me sinto assim muito feliz de poder ter sido tocado por isso de perto. Eu acho que não tem outra coisa que nos forma como terapeutas senão ser tocado de verdade por alguém que acompanhou você verdadeiramente. Isso não é um procedimento, não é uma técnica que pode ser aprendida, isso é um relacionamento que transforma. Então, eu acho que
a terapia, seja ela qual for, em que abordagem for, ela é essa relação, né, usando a expressão que ele estava usando muito ultimamente, né, é de ficar junto. E ficar junto sem uma ideia preconcebida, depois de ter estudado bastante, não é tão simples quanto parece. E também atender, por exemplo, no nosso caso, como a gente era muito perto, né, e se conhecia muito, você encontrar algo novo e não ter um olhar viciado requer um desprendimento, assim, de se esvaziar, sabe? Então, eu acho que isso é algo muito importante, sem falar dessa disponibilidade, que era total, qualquer hora, de madrugada, exausto ou não, isso é verdade. E tem um outro lado, que é o lado, assim, talvez aparentemente mais polêmico. Às vezes eu falava com ele, falei, nossa, amor, não foi muito aqui, né? Porque ele ia até o limite, né? Uhum. E ele falou assim para mim, não me importa, Carica, se a pessoa explodir comigo e tomar isso pessoal, mas se ela se mover, para mim isso é o que importa. Então, também a terapia, nesse sentido, ela é algo que coloca algo em movimento, não que traz um entendimento simplesmente. Alguns entendimentos vão vir, mas ela é algo que põe em movimento. E isso ele fazia e era, às vezes, discreto, né? Ele dizia assim, um movimento basta. E ele sustentava isso, eu via, às vezes eu ficava preocupado, será que a pessoa ficou meio no ar, né? E aí ele falava assim, não, querido, fica tranquilo, um movimento basta, sabe? Mas não por falta de cuidado, mas por confiança na verdadeira natureza da pessoa. Então, tem muitas coisas mais, eu acho que dá para falar, né? Mas eu acho que de início tá bom. Vamos ouvir o pessoal. Thalita, Pedro, Toshi, quem quer falar? Então, eu vou pegar O gancho. o gancho do Carica. E você trouxe logo no começo essa definição do terapeuta, aquele que olhar para Deus, né? E a hora que você falou, tem um livro aqui do meu lado, que é quando o Mo participou do CIT em 2000, e era um grupo dos terapeutas, né, de Alexandria, do Colégio Internacional dos Terapeutas. E tem algo que ele participou desse grupo, e tem uma fala do Roberto Crema aqui, que eu quero ler para vocês, que tem muito a ver com aquilo que o Mo, de algum tempo, já percebia, né? Então, ele fala assim, a tarefa primordial do terapeuta é a de cuidar, para que a natureza possa curar. Antes de tudo, cuidar da saúde do que não é doente em nós, do ser, do sopro, que nos habita e inspira. Então, a atitude terapêutica é olhar para isso, olhar para aquilo que não é doente em nós. Então, quando o Mo falava assim, ele dava um nome para isso que ele fazia, né? Chamava DAP. Vocês sabem disso? Direto ao ponto. Ele brincava, a gente falava assim, não é DEP, é DAP. Eu falei, é DAP, Mo? É DAP. Então tá. Eu lembro que a primeira vez que ele falou, vamos experimentar fazer DAP, eu falei, vamos experimentar fazer DAP. Estava aí eu sentado um lado da mesa, ele do outro no apartamento dele em São Paulo, e ele começou a trabalhar comigo dentro do que ele falava, é DAP, é isso, vamos direto ao ponto. A gente está conversando uma coisa aqui, vamos trabalhar logo isso. E simbora, né? Então, isso que ele... o lugar que ele estava sempre olhando, praticava. E olhar, vou voltar de novo, olhar para aquilo que é são em cada um. Esse é o compromisso que cada um, que a gente pode olhar como terapeuta. Você faz um vínculo com aquilo que é,
em quem está na sua frente. E aí você sustenta esse lugar. Eu olho para aquilo que é em você. E fica olhando. Sabe? E aí vem alguma coisa, você fala, o outro fala. Aí... E olha, porque quando se move, aquilo que se move porque existe algo são em cada um de nós que vai se mover. É simples assim, viu, Tarso? Ele fala, simples assim. Mas vai chegar nesse lugar, né? Nós vamos voltar a falar de DAP. Nós vamos voltar a falar de DAP. Vamos voltar a falar de DAP. Então, pronto, vamos lá. Eu dei o meu início aqui. Tá bom. Thalita, força, linda. Eu estou aqui, tá me vendo? Sim. Tá bom. Então, quando eu conheci o Moacir como professor, né, no curso de formação, ele trouxe alguns conceitos, ou desconceitos, se é que pode-se dizer essa palavra. E o que eu pude falar com ele é assim: Moacir, como é que você consegue explicar o inexplicável? Ele falou assim, porque eu não tento explicar. Falei, aí confundiu mais ainda. Eu tive uma experiência com ele lá em Capitólio, naquele delícia daqueles passeios lá de barco, que a gente ficou meia hora, nem sei quanto tempo foi, mas eu imagino que foi um tempo assim, mais ou menos, em que ele não falou nenhuma palavra e nem eu. Só que ele costumava, às vezes, dar umas cochiladas, dormia, ele saía assim e voltava. Só que nesse dia não houve esse cochilo, né? Ele não saiu da vigília, vamos dizer assim. E aí a gente se falou assim, é tão bom poder ficar em silêncio. É isso mesmo. E esse silêncio ainda manteve mais um tempo, né? Então, quando o Vitor fala, e aí não como professor, mas como terapeuta, o tempo não existia, né, na hora que ele se propunha a estar junto com a pessoa. Então, se demorasse 2, 3 horas, tudo bem, mas se demorasse 3 minutos, também acontecia. Então, a gente aprende, a gente sente que nessa dimensão do que realmente o tempo não conta. O tempo sai como incógnita dessa equação, não tem mais tempo. Então, uma constelação dura quanto tempo? Não tem como contar, não é mensurável, né? Então, quando eu pego uma pessoa e te dou uma palavra junto com você, nesse sentido aí que Vitor traz e que a gente ficou acostumada a ouvir, né, do humor, quando você traz um empurrãozinho, às vezes não vem como palavra, vem como uma atitude, vem como um sinal, vem como um gesto, a gente entende que é essa dimensão do tempo em que ela pode ser transcendida, né? Nesse mesmo corpo físico. Às vezes a gente está no tempo, às vezes a gente não está no tempo. Então, falar de atitude terapêutica do Moacir, como a gente colocou aí como tema da nossa live, né? Não tem como. A atitude terapêutica do Moacir é a atitude terapêutica do Moacir. O que cabe a gente é olhar
admirar e falar assim, nó, eu também posso ter uma atitude terapêutica, eu também posso estar junto, porque ele olhou para a gente em algum momento, todos nós que estamos aqui, ele olhou, e esse olhar dele é que fez a gente terapeuta. Então, também como Vitor, eu sou muito agradecida de ter passado alguns momentos com ele, não foram muitos, não foi aquele contato direto, mas foram momentos muito intensos, momentos em quando a gente está estudando ali os triângulos, não estava estudando triângulo, não é? Simplesmente parecia que estava, parecia não, estava fluindo o tal do movimento, o tal que é. Então, eu queria deixar aqui essa noção do tempo. O tempo para o terapeuta parece que não existe. Quando se entra no movimento, o tempo perde o significado, né? Estamos em outro lugar. Pedro! Enquanto... Linda! Oi, gente! Ei, Thalita! Ei, Carica! Oi, Pedro! Oi! Tarso, Alexia! Toshi, queridão! Então, boa noite, todo mundo. Thalita, o tempo, né? É engraçado, assim, é tão estranho ouvir verbos no passado, né? Falando sobre Moacir, né? Ele tinha, ele fazia, ele era, né? Isso soa tão estranho agora. Ô, Pedro, fazer um comentário. Essa semana, conversando com a Alex, a gente combinou que a gente toda hora está falando do amigo. Então, a gente combinou que a gente não chama ele de Mo. A gente chama ele de Moacir. Moacir. Okay. Porque parece que quando fala o nome Mo, parece que ainda é uma coisa que está aqui perto, que é íntima, que é assim. E quando fala Moacir, a gente olha para a obra dele, né? O que se perfez é o que virou perfeito, entendeu? Perfazido. Não perfeito de perfeição, mas de perfazagem, entendeu? De perfeitura. E aí vem essa questão de chamar de Moacir e não de Mo. Engraçado que ele mesmo é que falava assim, Moacir não, Mo, né? E é Mo assim, amar ao, né? Mo assim, amar ao. Mas eu tive olhando para essa questão do tempo quando eu passei essa semana com a Lara, que é a filha dele aqui, né? E como que surge uma amizade que parece que tem 30, 40 anos. Minha com a Lara, eu e a Bruna, com a Lara e o João, né? E eu falei com a Lara, falei, Lara, eu vou escrever algo sobre isso, sobre essa amizade, né? Como que, de repente, nós estamos aqui como se fôssemos íntimos de anos e anos, né? É verdade. Assim como hoje eu olho para o Toshi aqui, né, Toshi, que a gente encontrou alguns dias aí, né, na vida inteira, e como que a amizade é tão pura, e o que tem no meio disso, né? Qual é o ponto em comum? Né? O ponto em comum seria o Moacir, né? O nosso encontro, né? Como que era uma ponte, quando o Carica fala, né? Não é um conhecimento, não é uma aula, é um relacionamento. É uma forma de se relacionar. E fica até um pouco estranho o verbo no passado, porque o que eu conheci, né, mais dessa última fase, né, do Mo, viu, Tarso? Era exatamente o que ele falava, ou seja, amor. Amor. E não tem verbo passado no amor, porque não era ele ego, era ele atitude. Era ele atitude. Era ele movimento.
E até o Diogo hoje ainda falou assim, não foi o Diogo, alguém comentou comigo, aquele poema do vídeo que eu fiz do Mo, né, que é do João Cabral de Melo Neto, Isso. O Amor Comeu Tudo, né? E ele perguntando, nossa, o Mo escreveu isso. Eu falei assim, não, isso é do João de Cabral de Melo Neto. Ele, nossa, mas eu poderia reconhecer o Moacir falando aquilo. Eu falei assim, é porque, querido, não era nem o Moacir, nem o João Cabral de Melo Neto, era o próprio Amor falando. Então, realmente, você reconhece a mesma coisa falando. Né? É daí que a gente vê. E isso passa para nós pelo relacionamento também. Assim eu também vejo, né? A gente estava falando nos últimos áudios, né? Que a gente trocava uns áudios. Teve aquela live da Escola Viva, né? E aí, logo depois, eu assisti depois, mais tarde, né? E troquei uma ideia com ele. E a gente veio olhar para a questão da representação. Como que a representação tira a atenção para o que está acontecendo. Como que nós, por exemplo, quando a gente vai falar de consciência, né? A consciência tem um círculo que se fecha, uma separação. Você cria o quê? Uma representação. Sendo que a forma de olhar para a consciência não é imaginando esse círculo que se fecha. É olhando para essa sensação de ser alguém individualizado. Essa sensação de ser alguém no mundo. Né? E aí a gente foi olhando para as representações e tirando as representações, e tirando as representações. Né? A representação da morte é o corpo morto. É aquela vida temporal que cessa. Isso é uma representação da morte. Isso não é a morte. Entende? Então, quando você olha para a vida que cessa, você não está olhando para a morte. Você está olhando para uma representação. E quando a gente tirou essa última representação do corpo morto, então a gente pode ver que a morte também é amor. Que a morte é vida. Mas não a morte do corpo inerte. Né? Essa morte do terapeuta que se coloca ali inteiramente para o outro. Então, gente, eu acabei de botar aqui um texto, vou tomar um gancho aí, Pedro. Vai lá, vai lá. Porque depois da nossa última live, não sei se vocês estão vendo, a Alexia também, depois da última live, a gente parou para conversar e a gente percebeu o seguinte, olha, nós estamos saindo do funeral, nós estamos fazendo da tripa coração para vir fazer essa live. Parecia que tinha alguma coisa dentro da gente que estava puxando para dentro. E vem o Toshi e faz logo naquela apresentação, ele já joga a responsabilidade para a gente assim de um jeito que... Então, eu fiquei muito mexido e acabei escrevendo esse livrinho nessa semana chamado Resposta do Moacir ao Sonho Sem Sonhador. São só umas 50 páginas. Dá para a gente ler no banheiro, tá, gente? E todo mundo vai receber o livro. Não pode ficar sossegado que o Pedro, o Daniel que está aqui, vai dar um jeito de fazer chegar aí. Vai colocar no chat. E aí aconteceu o seguinte, Pedro. O livro são alguns depoimentos das coisas que estavam acontecendo. O último dia fala, inclusive, do Pedro que foi lá para a Lagoa, no hospital e tudo mais. E aí começam os comentários do Mo, que ele mandou assim que ele recebeu o livro no dia de Natal. Então, no dia 26 de janeiro, de dezembro, ele já começou a mandar os sinais da opinião dele do livro, né? E aí, esse livro vai voltar um pouco para trás, para outubro de 2020, quando nós passamos uns 4 dias no veleiro. E aí aconteceu aquele episódio, que era no último dia, e a gente sentou um em cada banco, assim, e aí o Mo falou assim,
vamos deixar chegar alguém e que fique aqui conosco? Aí eu falei assim, é uma mulher. Ele falou, é uma mulher. E nós ficamos olhando a mulher. Passado uns minutos, eu falei assim, Mo, é a morte. Ele falou, eu também estou vendo que é a morte. Então, diferentemente daquela representação, a gente entrou do corpo morto, a gente entrou numa mulher viva. E ela não falava, mas compreendia tudo. E, de vez em quando, fazia só um gesto assim, que abria a mão, que não sabia se ela estava querendo dar ou querendo receber. Eu falei, eu não vou dar nada. eu não vou mexer com isso. Mas o fato é que rolou aqui, umas 2 horas que cada um trabalhou silenciosamente com a morte e fizemos um comentário no final, que era para conhecer ela só entrando em contato conosco, com quem a gente é. Só pode conhecer lá se a gente conhece aqui. Então, todo o trabalho de aproximar da morte é um trabalho de aproximar de si, do ser. E aí, nós fomos para São Paulo, que teve o aniversário de 95 anos da minha mãe, e ele ficou muito tempo de mão dada com a minha mãe, né? Então, fala assim, ó, não podia imaginar que daquela cena ela partiria em 3 semanas e ele em 3 meses da cena que a gente estava junto. E aí começa a conversa sobre os comentários do livro O Sonho Sem Sonhador. O livro Sonho Sem Sonhador começa numa brincadeira também que a gente foi, depois de um módulo, depois de uns 3 vinhos, a gente estava conversando e falou assim, então a única questão, falei para ele, é a gente entrar no sonho sem sonhador. Ele vibrou com a ideia e eu falei, ó, vou para o Chile e vou escrever o livro lá. E aí fui para o Chile, escrevi e como de costume, a gente tinha um dia, que era o 25 de janeiro, que a gente se encontra, sempre se encontra no Guarujá, para rever livro, para passar limpo, coisa, porque 25 de janeiro é feriado em São Paulo, então é um feriado dentro das férias. Então era perfeito, dava sempre para a gente se articular. E ele começa a juntar o material para o dia 25 de janeiro. Só que nós fomos para o barco, a Alexia, ele e eu, esse mês passado, e nós vagabundeamos, nós não fizemos o serviço de ler o livro. Mais ou menos, né? Nós não lemos o livro, mas nós vagabundeamos. Nós trabalhamos também o livro, né? E aí aconteceu a primeira discussão sobre o DAP, Toshi, porque eu colocava no livro como se fosse um passo que é uma atitude que é de validar o que você fez até chegar aqui. E isso gerar um campo de paz, de relaxamento, e você validando o que veio até aqui, e então você olha, você nomeia, isto que eu estou vivendo é sonho. Então, o processo era você validar e nomear. E ele falou, e aí ele começa a brigar, ele fica briguentinho, ele fala assim, porra nenhuma! Está todo lá do jeito que ele mandou com os palavrões lá dele. Ele fala assim, porra nenhuma! Você tem que fazer autólise, cortar e não... Eu falei assim, mas, Mo, de repente precisa de um corrimãozinho para ir... O DAP passa pelo corrimãozinho para a pessoa validar e tchuf, desaparecer no meandro que é sonho. Aí que eu percebi que o raciocínio dele era para trás. Ele não estava caminhando para frente, como o corrimãozinho estava mostrando, mas ele queria, era o passo imediato para trás. E a Alexia foi que segurou a onda, porque
aí teve aquele bate-bola, vai para cá, vai para lá. Ela falou assim, não, vocês estão falando a mesma coisa, só que é assim e assim. Então, essa explicação tá bem contada no livro aí. E aí, vamos passar... os comentários dele vão passando até chegar no sim, que é um momento que ele para e fala... Eu falava do não, e ele fala do sim. E aí eu ponho o quadro sim, que é esse quadro que está... Vou ver se eu consigo abrir a imagem um pouco mais. Melhorou? É o quadro sim, que ele batizou, o primeiro dos 4 quadros que ele pintou no dia 17 de fevereiro, que foi aquele dia que ele cozinhou a feijoada. Ele mandou esse quadro para a Alexia às 11h40. Então, a Alexia me falou, esse ele pintou 11h30. Depois, o segundo quadro foi o Querubim de Máscara. Esse ele pintou e mandou ao 12h30. O terceiro quadro foi esse, a aceitação, que já foi às 14h. E esse é o último quadro, que é Chaga no Singular, de Cristo e Anfortas, que ele pintou às 15h. Eu ainda botei aqui, Anfortas é o rei do Castelo do Graal, que espera pela pergunta, que o Parzival chega lá e faça a pergunta, o que te aflige? E se o Anfortas recebesse essa pergunta, ele entregaria o cálice com o sangue de Cristo para curar a ferida. E o Parzival não pergunta. Como conhecem as pessoas que conhecem a história do Parzival, ele volta no dia seguinte e já não tem mais castelo, não tem Anfortas, não tem Graal, não tem mais nada. Porque é uma coisa daquele momento. E assim, o Mo pinta o quadro que é a chaga de Cristo. De algum jeito ele entra nessa chaga, até quando chegou a notícia, a gente até tentou curar a chaga, Alexa e eu, nós tentamos botar band-aid na chaga, jogamos metiolate, fizemos um monte de coisa para ver se resolvia. E aí, essa semana, com a Lara, ela decidiu junto que a exposição dos quadros do Mo, que vai rolar daqui a 15 dias, em Ouro Preto, no Grande Hotel, vai começar com os 4 quadros. Entendeu, Carica? Começa pelo fim. Começa do outro Já lado. começa Comece do outro lado. Então, os 4 quadros eles vão estar dispostos diferente da linha dos quadros, eles vão estar numa diagonal, numa perpendicular, é tudo diferente. Os 4 quadros vão falar essa coisa, né? E aí vai acontecer uma hora, mais ou menos, lá pelo meio-dia, do dia 25, que a gente estava revendo o livro. Essa é a parte bem interessante, Pedro, porque a gente percebeu que a gente tinha que parar e ir para a praia, porque, na verdade, o Mo ele estava muito irritado. Podia ser a palavra irritado? Qual seria a palavra? Parece que mais impaciente, que era uma característica oposta da dele, sempre paciente, mas ele estava impaciente aquele dia, né? Tava. E aí, a Alexia ficou com ele um instante na varanda, eu desci para levar a Larissa, minha filha, ela ia embora para São Paulo, e quando eu voltei, eu falei, Mo, agora você tem que escrever seu livro. E a Alexia falou, nós acabamos de ver a mesma coisa. Chegou a hora de escrever o livro do Mo, que não é a transcrição do módulo, não é os comentários que tem, mas é o livro do Mo. E aí começa a juntar um monte de textos que Pedro tem, a Alexia tem, que é o Mo o Carica tem. Galita, todo mundo tem, Toshi tem. Então, acho que agora chegou a hora da gente fazer. Vamos ter que juntar e fazer o livro do Mo. Vocês estão captando a frequência? E aí acontece que a gente para o livro e vai para a praia. E esse livro continua guardadinho dentro da pastinha, cheio de anotações dele,
até o sábado seguinte, a nossa última conversa, que foi o último sábado, que o Toshi dá aquela chacoalhada na gente. Aí eu peguei aquilo que a gente não conversou, que são os textos e a crítica, o comentário dos textos, e a gente foi publicando. Aí é sem comentário, porque aqui é o porra nenhuma, tá vendo? A relatividade não mudou porra nenhuma, mudou a cabeça de meia dúzia de físicos e o mundo continuou o mesmo. Então, esses são os palavrões que pode falar, né? Porque tem uma série que eu falei assim, nós somos a cara da totalidade. Ele falou assim, vem que ele fala do jeito engraçado, assim, não é a cara, nós somos o cu da totalidade. E aí vem esse bate-papo e até chegar nos verbos que o Mo sugere, que são muito interessantes. Ele sugere verbo, a gente está fazendo um dicionário sobre a totalidade, então ele fala assim, olha, totalidade não é lugar, nem é sujeito, é verbo. Então ele dá ele chama a totalidade de ur. Ou seja, é verbo da última conjugação, né? Ar, ir, or, ur, né? É o verbo ur. Depois ele fala assim, imensidão é verbo vur. Então, imensidão também é um ser, não é um verbo, não é coisa, não é tamanho ou extra tamanho, né? Verdade é verbo er. Nascimento é tir. Vida, zir. Amor, verbo or. Paz, ar. Morte é verbo rer. Todos inconjugáveis, por falta de tempo e espaço. Nada é verbo nar. Ninguém é verbo nir. Você imagina ninguém também ser verbo, né? Aprender é verbo per. Liberdade, ner. Não é uma língua falável. Não se presta ao conhecimento. Eclipsa o entendimento. E aí ele vai começar a falar, o autor nomeia valida zur, foi bom para você, urzur. Ele começa a fazer uns jogos de palavras, e aí eu mando para ele a resposta, que vocês vão ler depois, que é toda cheia dos verbos que ele mesmo fez. E acrescenta ainda alguns outros lá, como depois tem coisa mais legal do que fazer escola para se per. A escola é para per, não tem coisa mais legal. Então fica a pu atrás da ore. Mas aí vocês vão ver os comentários, e ele, no final, ele tem uma dor. Ele fala assim, eu não sei se fazer esse dicionário apenas aguça a curiosidade do sonhador que fica na sua pequenez turbilhonante. E aí, na resposta, eu vou dizer para ele assim, mas, Mo, essa é a praia. É a gente falar, esses caras estão devotando a vida para... quem aqui em cima, acho que quem vier a ler vai parar e pensar o que esses caras passam a vida fazendo. Devotaram a vida zir deles, escrevendo e ensinando ur, que é totalidade. Primeiro, porque é divertido, div. Depois, porque é como a gente encontra a gente, sem apenas para din. Din é grana. Din. Depois tem coisa mais legal do que fazer escola para se per? E aí vai a conversa, os últimos capítulos, o comentário dele,
que é bem interessante quando fala da mãe, e, por último, acaba com o final, uma troca de cartas que a gente fez, e ele escreveu: agora podemos simplesmente tomar sol, porque já tinha comentado tudo, né? E aí termina a história com a feijoada e a foto final do livro, que é essa daqui, bem característica do Mo e tal. Pedro, Bem característica do Mo. você pode fazer a gentileza, Pedro, não, desculpa, Daniel, mandar no chat. Ele está mandando agora no chat para todo mundo, combinado? E a Alexia vai mandar para... Quem que está lá? Denise. Vai mandar para todos os grupos. Como é que é, Alexia? Vou mandar o livro para todo mundo. Para todo mundo ver os comentários do Mo, os comentários que o Mo fez do livro, como que foram os últimos diálogos. Então, nós vamos mandar para todo mundo. Mas todo mundo que está aqui já vai receber agora. Quem está pelo computador. Quem está pelo computador. Quem está no celular vai receber depois, que eu vou mandar em todos os grupos. Quem está pelo celular recebe depois, né? Cadê a Lu? A Lu podia falar um pouquinho também o que ela aprendeu, não falou ainda. Bora, Lu! Fala, Lu! Depois a gente abre o microfone. Ai, Alexia, você é fogo, hein? Não, eu achei que algumas vezes você ficou brava com ele, você achava que ele passava um pouco do ponto, né? Mas fala um pouquinho. O que eu falava que me tocava mais quando ele estava mais manso, assim. E eu tinha um pouco de dificuldade, a princípio, quando ele estava impaciente, como você disse. Mas eu fui, com o tempo, vendo o amor trabalhando, independente, né, disso que pessoalmente não me agradava. Mas o humor, para mim, eu ainda estou muito... Está muito difícil para mim. Falar ainda nesse momento é mais difícil ainda. Eu não tenho palavras assim para nomear a nossa relação, o que eu aprendi, o que eu vivi e o que eu vi junto com ele. Eu só agradeço por ter a oportunidade de ter sido amada por ele e de poder ter dado todo o meu amor a ele também. Lindeza! Beth, fala um pouquinho, Beth, de Piracicaba. Vamos escutar o seu sotaque. Meu sotaque piracicabano. É difícil para mim também. Eu tenho pensado muito no modo, antes mesmo do coração dele parar. E sabe, quando ele veio fazer o modo em Piracicaba, ele estava todo inchado. Acho que eu cheguei a comentar para a Alexa, para você, assim. E eu falei para ele assim: nossa, você tá inchado. Ele: é que meu coração já não funciona muito bem. Eu regalei os olhos assim para ele e falei: e se acontecer alguma coisa, o que a gente faz? Para quem que a gente liga, chama a ambulância dele? Não precisa se preocupar, não. Se acontecer alguma coisa, que era para acontecer. E ele me impactou muito, né? Acho que de todos os módulos que eu fiz no Imensa Vida, acho que falei para você, o Vitor também, o Carica me impactou, mas ele, assim, me impactou muito fundo, muito fundo. Então, bem que o passado não existe, né? Mas eu tenho fuçado o Telegram, tudo que ele andava discutindo com os livros do Jed, para sentir um pouco mais fundo isso entre uma mamada e outra. E aí, enfim, eu tenho muita dificuldade desse horário, porque esse horário as crianças todas dormem, mas eu queria muito estar aqui junto nessa missa de 7º dia.
Olha lá o Japinha, que delícia. Bonitinho, gente. Que delícia. Olha que fofa, é a cara da Beth. Mas o Mo, quando soube do nascimento, foi a postagem que eu fiz, assim, ele fez um poema muito lindo para mim, para o Nicolas. Como pode, né? De a gente se conhecer tão pouco e ele ser tão amoroso, tão amoroso, é isso. Ele era puro amor. Eu gostei da hora que arregalou o olho. O Petitinho. Eu acho que o Carica queria falar, é isso mesmo, Carica? Não, eu estou acompanhando aqui. Mas tem uma coisa, um dia a gente estava conversando uma passagem, né, do Jean-Yves, do livro Cuidar do Ser, que ele fala que o terapeuta pode ser claridade para quem confia em entregar os seus fragmentos noturnos. E aí fala assim, passado um tempo, a pessoa fica como que ensolarada. Então, tem uma coisa, essa luz, assim, desse olhar, essa é perene. Isso eu acho que esse olhar dele tocou a muitas pessoas assim. Sabe, eu acho que é isso um pouquinho que a Lu sente também quando ela estava falando, né? Então, nós compartilhamos muitas coisas, né, noturnas, e ele foi claridade, e porque tem uma coisa assim que essa passagem me tocou, eu não esperava, toda vez que uma passagem me chama atenção, eu fico preocupado, porque eu falo assim, eu vou aprender alguma coisa com isso aqui. Eu não esperava que fosse com isso, mas eu vi isso assim, mesmo com muita dor, é como se da partida dele emanasse uma bênção, sabe? Perene. Eu Nós sinto falamos isso, né, Carica? E eu acho que esse é o ensolarado que fica, né? O Jean-Yves usou essa expressão, né? E ele gostava muito de falar de contemplar com olhos de querubim, acima da luz do sol sensível, quer dizer, quando ele começou a pintar esses querubins assim, eu também fiquei com as antenas meio em pé, né? Porque eu falei, puxa, esse é o clímax, né, do olhar, né? Eu falei, então tem uma coisa se aproximando. Eu acho que Carica, a Alexia sugeriu de fazer a exposição colocando uma fileira dos querubins, todos pendurados pelo teto, para que na exposição os querubins fiquem voando. Sem ser a parede, entendeu? E a parede do fundo do Grande Hotel vai ter os quadros da totalidade, que você chamou de meio a meio, porque, na verdade, os quadros da totalidade eles não têm dobra. Então, não teve dobro, né? Não teve desdobro. Ficou inteiro, né? Então, fazer os diversos quadros, mas mantendo a mesma linha em todos os quadros, entendeu? Então, você vai ter que ir lá ajudar. Vocês estão compreendendo como é que vai ser? Entendi. Vai ficar aquela linha no meio. Compreendeu, Toshi? E aí, a gente não conseguiu ainda pousada gratuita para todo mundo, mas nós vamos conseguir. Traga o seu colchão e a gente arranja. Traz um colchão, a gente vai arranjar a casa dos amigos, não vai faltar, tem muita república lá. Mas a amostra vai ficar 30 dias. A amostra serão 30 dias lá no hotel. Os donos do hotel ficaram muito contentes com o negócio. A Lara também está muito feliz. E já estão aqui os quadros. Os quadros já chegaram aqui. Semana que vem já vão. E a Lara disse que vem.
A gente tem que combinar uma data para as pessoas virem e... Nós vamos combinar. E a gente fazer uma assim celebração. Assim que sair, a né? gente faz. É? Se hoje é a missa de 7º dia, vai ser a missa de 1 mês, tá bom? A gente vai fazer lá em Ouro Preto. Alexia, já está chegando na hora. A gente combinou que hoje nós não vamos estourar, porque foram quase 2 horas a semana passada, né? Eu queria falar a coisa mais... Hã? Deixa o Vitor tentar concluir. Deixa o Vitor concluir. Conclui, Vitor. Não, eu acho que eu não tem conclusão. Né? A conclusão, Marilis, é a bênção perene. E o nosso coração ensolarado pelo olhar dele. Então, eu queria falar um pouquinho o que eu aprendi com o Moacir. Também sobre a direção do olhar. Também sobre o ficar junto. Mas a coisa mais importante, o Pedro estava lá e o Toshi também. Acho que dessa turma que está aí, quem estava lá era o Pedro e o Toshi. É sobre a confiança. Eu aprendi tomando porrada. Vocês lembram? Vocês dois lembram, né? Lá no infinito. Confiança é fiar com Deus. Pois é. Só que você lembra a porrada que eu tomei lá, né? Eu quase vim embora, mas depois falei, não vou embora, não vou perder essa farra aqui, não. Então, sobre confiança. Foi a coisa que eu aprendi de mais profundo com o Moacir. Isso. Eu estou vendo que chegou Hércules e tem ainda Suzana e Walter. Vocês querem dar uma palhinha? Já está na hora. Já está na hora. São 20 e 29. A palhinha foi fininha agora. Vai. Ei, Márcia. Foi bom ouvir tudo que ouvimos hoje. Oi, que delícia, que delícia. E amanhã tem pizza, né? Amanhã tem módulo da Suzane e do Walter, tem módulo do Tarso e a Andréia trabalhando com os bonecos. Amanhã, 3 eventos. Tá? O módulo da Suzana vai ser de relacionamentos. Ô, Suzana, você começa a falar de relacionamento, mas daí você extrapola, né? Vamos contar surpresa, né, Tarso? Então, a gente vai fazer o módulo 9 de um monte de turma amanhã. E o módulo vai se chamar... Se der 1 hora, você fecha. Não, o Instagram agora dá mais um chorinho. É? Gente, que lindeza! Amanhã o módulo novo vai ser o módulo Sonho Sem Sonhador. E não vai ter os post-its, que várias pessoas já fizeram o curso. A gente fazia assim no domingo de manhã o fechamento do curso com os post-its, e nós vamos partir. O curso começa depois dos post-its. Então, vai ser um módulo bem legal. E vocês já sabem, os que já são parceiros, professores, sempre podem participar de todos os módulos. Eu gostaria que já mandassem um oi para a Alexia. E as pessoas que querem participar também, que já fizeram a turma, entra em contato com a Alexia para ela, para ela mandar o link também, tá bom? Vamos fazer, então, junto esse módulo no final de semana? Que delícia! E vamos fazer o livro, hein, gente? Vamos fazer o livro, Toshi? Estou dentro dessa do livro. Pode ficar tranquilo. Tem muita história para a gente conversar. Nossa Senhora. Vamos fazer o livro.
Alexa, você não esquece de mim, não, hein? Só porque o Isombo já não está mais aí. É bem capaz que eu vou esquecer do samurai. O Mo falava, ele é um samurai. É. Então, vamos fazer o tintim final? A gente preparou, a Alexia comprou o melhor Malbec que está por aí. A gente tomou uma tacinha. Vamos fazer um tintim, então, para o Mo? Vamos fazer um tintim. Vamos ficar de pé hoje? Vamos ficar de pé? Por tudo que nós aprendemos com ele, né? E pela bênção perene. Vamos ficar de pé, gente. Vamos ficar Um de pé. tintim, a bênção perene, Carica. Lu. Um tintim ao estado de aprender. E um tintim para Urzur. Foi bom para você? Se foi bom para você, pode falar. Urzur. Urzur. Urzur foi gostoso. Foi gostoso. Foi muito bom. Urzur, Carlos. Urzur. Urzur. Beijo. Até amanhã. Até amanhã. Tchau para você. Tchau. Chavana, estamos juntos. Vamos fazer o trabalho, tá? Chavana. Tchau, Ana. Tchau, Ana. Vamos fazer o trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.